Então, só para completar aqui uma última observação, né, a respeito desse assunto do Roberto Alvim, eu estava lendo alguns posts de Twitter e entre os mais estúpidos eu me deparei com este de Marcelo D2. Só podia ser, né? Então, aspas para Marcelo D2. Eles nem se escondem mais, citando Joseph Goebbels, aí entre parênteses, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Ok. O que eu fico pensando é o seguinte: Marcelo D2, um recadinho para você, seu otário. Você, é claro que está errado, e o presidente Bolsonaro fez muito bem em demitir o Roberto Alvim da função de secretário da cultura, porque o Roberto Alves não tem, se ele tem condições psicológicas, eu não sei. Agora, ele não tem condições de assumir aquilo, mesmo que ele estivesse no seu juízo perfeito. No meu entender, como eleitor de Bolsonaro, eu não acredito que ele tenha, vamos dizer, culhões para isso, né? Vocação para isso, porque ele trabalha dentro de uma esfera da arte. Ele não é um conhecedor profundo da arte no seu todo. Eu duvido que ele seja, né? Eu não sei, entendeu? Eu não sei se ele é uma pessoa qualificada para isso. Embora, dentro de uma esfera da arte, ele seja um grande especialista. Mas a questão é a seguinte, Marcelo D2, você não representa a, a cultura brasileira, tá? A maconha já detonou não só os seus neurônios, mas até o seu espírito, no sentido da perspicácia que você poderia ter. Portanto, quando você abre a boca, ou quando você resolve digitar alguma mensagem nas redes sociais, a gente já sabe que 90% do que você dizer vai ser um monte de porcaria, um monte de lixo, né? Você vai estar cagando pela boca, literalmente, que é o que você sabe fazer, Marcelo D2. Você mal compreende o nosso vernáculo, Marcelo D2. Você, o cara adepto da linguagem de guetos, tá? Você representa a sua própria filosofia estúpida, que prega que a maconha não vicia, né? Que o que vicia é a ignorância. Vai tomar bem no meio do teu cu, tá, Marcelo? Vai tomar no teu rabo, seu filho da puta. Pegue maconha e fie na boca do seu filho, tá? E depois nos diga, nos apresente um bom resultado, seu trouxa. Agora, é essa questão que eu acho que vai ter que ser colocada em pauta. Até o presente momento eu tenho certeza, sejam pessoas que se sentiram indignadas ou não com a declaração do ex-secretário da Cultura, né, já que o teor, né, o conteúdo dela se refere, né, não só a uma personalidade do regime nazista, mas até a certos valores que também foram pregados pelo regime nazista, eu tenho certeza. A maior parte das pessoas que se impressionou com isso, seja positiva ou negativamente, sequer conhece a história do nazismo. Agora todo mundo é especialista em nazista. O professor Lavo tem muita razão. Todo mundo agora vai ficar citando Joseph Goebbels à torta e à direito. Vão ficar produzindo analogias, seja pelo escárnio, seja de forma séria. Todo mundo agora é especialista em partido nazista, em propaganda nazista, né, em cultura, né, todo mundo vai começar a avaliar, né, essa situação a partir da ótica nazista, no sentido de se tentar desmoralizar não só a pessoa que estava ali, mas o próprio governo. Ou então vão tentar as pessoas que porventura não se sentirem indignadas, mas ficarem impressionadas positivamente, vão tentar justificar a coisa, mesmo também sem saber o que é exatamente a história do nazismo, entendeu? E o Marcelo D2 me parece isto, né? Me parece exatamente isso. Ele é o representante de todos esses comentários que vão surgir por aí, indignadíssimos, não só com o ex-secretário da Cultura, mas com o próprio governo, né? Eu tenho certeza, cara, certeza, até o presente momento, nunca em sua porca vida, né, falando aqui que nem o professor Olavo, o Marcelo D2 sequer se interessou pelo nazismo, a não ser
algumas linhas que ele tenha lido no Wikipédia ou em alguma revista de banca de revistas, né? De banquinha. Se muito, se tanto. Isso sem contar, né, que parte da sua inteligência já está destruída pelo vício na maconha. Não é mesmo, Marcelo D2? Então a sua crítica ao governo, está muito errado isso que aconteceu no governo, mas a sua crítica é dispensável. Totalmente. Sabe por quê? Porque você, Marcelo D2, você é um maconheiro sem vergonha, você não representa a cultura brasileira, você não canta bosta nenhuma, né? Você, quando abre a boca, você fala bosta, você não tem respeito nem pela nossa própria língua portuguesa, a língua brasileira, né? E você não é padrão de moralidade para porra nenhuma nesse país. Então, cresça, Marcelo D2, cresça, tá? Vire homem de uma vez por todas, tá? Apague, se você nesse momento está com um cigarro de maconha entre os seus dentes, guspa essa merda fora, se olhe no espelho e se enxergue um pouco. Se você se olhar no espelho, Marcelo D2, você não vai ver inteligência, tá? Mas quiçá você consiga ser honesto para perceber a sua própria hipocrisia, seu babaca. Tá? As análises negativas em relação ao Roberto Alvim estão vindo de diversas fontes, né? O professor Olavo, né, soltou uma declaração de certa forma, vamos dizer assim, de certa forma não, na forma de um escárnio. Eu acho que esse homem não está bem da cabeça, né? Mas as críticas que são de fato verdadeiras, inteligentes e que levam em conta uma análise bastante aprofundada da situação, estão partindo de diversas fontes jornalísticas competentes, né? Sejam conservadoras, sejam isentas, né? Mas que, em primeiro lugar, primam pela verdade e pela inteligência. Você, a única coisa que você está fazendo é encabeçar o bando de idiotas indignados que vão seguir, né, suas vidas inúteis sem oferecer nada de bom, nenhuma alternativa melhor que o governo Bolsonaro para o país, e muito provavelmente vão estar de papo pro ar, né, baforando, né, a cannabis, né, e idealizando um mundo melhor. Banda de babaca. Marcelo D2, ó, aqui, ó.